Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Mais uma comparação de jogadores e dessa vez eu venho com dois caras que não são só da mesma geração ou ídolos do mesmo clube, como também jogaram juntos. Arjen Robben e Franck Ribéry. Qual deles jogou mais bola? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje, agradecendo muito a você que já é inscrito. Se você ainda não é, seja muito bem-vindo. Eu espero conquistar a sua inscrição, assim como seu like nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários, sua sugestão de tema para próximos vídeos, seu hype, se ainda estiver disponível para você nessa semana, e também te convido a navegar pelo canal para conferir mais do nosso conteúdo, beleza? Eu sempre começo essas comparações falando da versatilidade tática dos jogadores, que é para a gente entender quais funções cada um fazia em campo. Tratam-se de dois pontas. O Robben canhoto jogava pela direita e o Ribéry destro jogava pela esquerda. Porém, ambos tiveram experiências jogando do lado da perna dominante, mesmo que atuassem melhor com o pé trocado. Por características, o Robben era mais atacante. Ele jogou no Bayern com o Guardiola algumas vezes, sendo esse jogador mais avançado, quase um centroavante, atacando os espaços nas costas da defesa. E na seleção holandesa, durante a Copa de 2014, a qual ele foi inclusive o melhor jogador do torneio, na minha opinião, ele jogou como segundo atacante, com mais liberdade para circular por todo o ataque, caindo pelos dois lados. Já o Ribéry tinha mais virtude de um meia, podendo atuar centralizado, por trás de um 9 ou de uma dupla de ataque. O Guardiola também fez experiências com ele jogando na função do Messi no Barcelona, como um falso 9, na primeira temporada do treinador, pelo clube da Baviera. Mas rapidamente ele desistiu da ideia porque não deu muito certo. Então, embora nenhum dos dois tenha se destacado por serem versáteis, as experiências fora da posição de origem do Robben foram mais bem-sucedidas do que as do Ribéry. Portanto, aqui é ponto para o holandês. Nosso segundo critério é a longevidade. O Robben começou sua carreira aos 16 anos na temporada 2000-2001 no Groningen, da Holanda, e anunciou sua primeira aposentadoria em julho de 2019, aos 35 anos de idade. Quase um ano depois, ele retorna aos gramados para jogar uma última temporada no clube que o revelou. Aí ele parou de vez aos 37 anos, com 20 temporadas jogadas como profissional. Já o Ribéry iniciou a carreira aos 18 anos, na temporada 2001-2002, no Boulogne, da França, e parou de jogar aos 39 anos com a camisa da Salernitana da Itália. Diferentemente do Robben, ele não teve uma primeira aposentadoria, portanto foram 21 temporadas ininterruptas da carreira do francês. Então, nesse quesito, o Franck empata o duelo. Números por clubes. Esse é sempre um critério mais objetivo e que muita gente gosta de usar para decretar quem foi melhor que o outro, especialmente se essas pessoas não os viram jogar. Às vezes esses números corroboram com as sensações, às vezes não. Vamos conferir aqui para ver qual é o nosso veredito nesse critério. O Robben jogou 614 partidas e marcou 209 gols por clubes. Também distribuiu 166 assistências. Foram 375 participações em gols, o que lhe dá uma média de 0,62 participações por jogo, além de 0,35 bolas na rede em média. Já o Ribéry atuou em 632 jogos, marcou 151 vezes e assistiu os companheiros em 224 oportunidades. São mais jogos, menos gols e mais assistências. Mas olha que número incrível! São as mesmas 375 participações em gols totais que o Robben. A média de gols fica em 0,24 e a média de participações em 0,60. Como eu disse no critério da versatilidade, Robben era mais atacante, o Ribéry mais meia em virtude. Por isso o Arjen tem mais gols marcados e o Franck mais passes para gol. Mas o mesmo número de participações em 18 partidas a mais para o Ribéry dão vantagem ao Robben, já que as duas médias do holandês ficam maiores do que a do ex-companheiro de Bayern. Títulos, e esse é mais um critério que diz muito sobre o tamanho de cada um deles, mas é bom lembrar duas coisas. Primeiro,
que o Robben jogou em times de camisas mais pesadas do que o Ribéry. E segundo, que vários desses títulos foram conquistados pelos dois juntos. Robben conquistou 31 troféus na carreira. Entre eles, destacam-se um campeonato holandês, pelo PSV, 2 Premier Leagues com o Chelsea, além de uma Copa da Inglaterra, uma La Liga com o Real Madrid, 8 Bundesligas com o Bayern, além de 5 Copas da Alemanha e uma Champions League, com direito a gol do título na final. Já o francês, que chegou ao Bayern 2 anos antes que o Arjen, coleciona 26 taças na carreira. Dessas, 20 foram jogando ao lado do Robben no clube bávaro, apesar de que ele tem um Mundial, que o Robben não tem, jogando pelo clube, porque o Robben não foi inscrito na competição em 2013 por estar lesionado. As principais taças do Ribéry são uma Copa da Turquia, com o Galatasaray, uma Copa Intertoto, com o Olympique de Marseille, uma Copa da Liga Alemã, com o Bayern em 2007, quando o Robben ainda não estava lá, competição que inclusive fora extinta, quando o holandês já tinha chegado ao clube, 9 Bundesligas, uma a mais que o Robben, 6 Copas da Alemanha, também uma a mais que o Robben, além da Champions que venceram juntos e o Mundial, já citado, que o Robben não participou. Mas a julgar não só pelos números gerais, como também o peso dos títulos, até fora do Bayern, o Robben também acaba levando vantagem nesse quesito, beleza? Prêmios individuais, um critério um tanto quanto subjetivo, já que quem vence os prêmios nem sempre é merecedor ou a gente concorda, né, com a premiação para esse jogador ou não. Mas vamos ver o quão reconhecidas, materialmente falando, foram as carreiras desses dois craques. Ribéry coleciona 20 prêmios individuais. Entre os principais, ele foi 3 vezes escolhido o melhor jogador francês do ano, ele foi o melhor jogador da Bundesliga 2007-2008, ele esteve presente na equipe do ano da UEFA em 2008 e 2013, ele foi o melhor jogador da Europa, eleito pela UEFA também em 2013, esteve em 2013 na seleção do mundo da FIFA Pro, foi o 3º melhor jogador do mundo eleito pela FIFA em 2013 e está no time C de melhores jogadores da história da seleção francesa, feita pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, a IFFHS. Já o Robben tem 26 honrarias individuais. As principais são melhor jogador do futebol alemão, em 2010, equipe do ano da UEFA, em 2011 e 2014, melhor jogador da final da Champions 2012 e 2013, foi 3 vezes escolhido melhor em campo nos jogos contra Austrália, Chile e Brasil, na Copa do Mundo de 2014, foi o 3º melhor jogador da Copa do Mundo em 2014, esteve na seleção desse Mundial, também esteve na seleção do mundo da FIFA Pro no mesmo ano e foi escolhido o atleta holandês do ano, também em 2014. Então a gente pode ver que o ano de 2013 foi o melhor do Ribéry e o de 2014 o melhor da carreira do Robben, pelo menos no que diz respeito a prêmios. Há controvérsias, mas o Ribéry é amplamente considerado o grande nome da tríplice coroa bávara em 2013, o que lhe renderam, por exemplo, os prêmios de melhor jogador da UEFA e o top 3 da Bola de Ouro da FIFA, feitos que o Robben não tem. E mesmo o 3º lugar na Copa do Mundo e o fato de ter feito um torneio brilhante não credenciaram o Robben a conseguir tais feitos, pelo menos não na prática. Portanto, no critério de prêmios, mesmo tendo um número bruto menor, a importância dos troféus do Ribéry é maior e ele pontua nesse quesito, beleza? Carreira na seleção. O Ribéry fez 81 partidas com a camisa da seleção francesa, marcou 16 gols e distribuiu 25 assistências. Não tem títulos com os Le Bleus, mas jogou 2 Copas do Mundo, tendo sido vice-campeão em 2006 e eliminado na primeira fase em 2010. Em 2014 ele foi cortado por uma lesão que o impediu de treinar e acabou anunciando sua aposentadoria da carreira internacional após a participação francesa naquele Mundial. Já o Robben jogou pela seleção laranja em 96 partidas, marcou 37 gols e distribuiu 34 assistências. Disputou as Copas do Mundo de 2006, quando viu sua seleção cair nas oitavas de final diante de Portugal, 2010, quando foi vice-campeão, perdendo o título para a Espanha na final, com direito inclusive a um gol incrível perdido por ele diante do Casillas,
E 2014, quando foi terceiro colocado, tendo grandes atuações individuais, para mim deveria ter sido escolhido como o melhor jogador daquela Copa do Mundo. E ainda poderia ter jogado a Copa de 2018, mas a Holanda não conseguiu se classificar. Seu último jogo, diante da Suécia, foi uma vitória por 2-0 com 2 gols dele. Mas os laranjas precisavam vencer por 7 gols de diferença para ir à repescagem e acabaram não conseguindo disputar o Mundial da Rússia. Após esse jogo, ele anunciou que não mais jogaria pelo selecionado nacional. Então, tanto nos números quanto nas campanhas, o Robben também leva melhor quando o assunto é a carreira por suas seleções. E olha que o Ribéry tinha companheiros melhores tecnicamente na França do que o Robben na Holanda, beleza? E mesmo que já tenhamos aqui um vencedor nessa comparação, né, porque o Robben já tem aqui 4 pontos e o Ribéry só 2, a mais individual de todas esses critérios, eu diria que sempre é a que mais vale, que é a de recursos técnicos, que é aquela que diz que jogador foi de fato melhor que o outro tecnicamente. E por isso eu enumero aqui o que um fazia melhor que o outro. O Robben era um finalizador melhor, até por isso ele tem mais gols. Inclusive, apesar de ser mortal utilizando sua perna esquerda, ele também jogava muito bem com a perna direita, fosse levando para o fundo e cruzando, ou até driblando para enganar os adversários. O Robben também atacava melhor os espaços quando lançado nas costas da defesa, conseguia acelerar e chegar na frente dos adversários com mais velocidade. Sua aceleração com e sem bola eram inconfundíveis. Já o Ribéry se destacava mais por ser um jogador mais coletivo, até por isso ele distribuiu muito mais assistências na carreira. Ele tinha um passe melhor e tinha mais visão de jogo do que o Robben. Além disso, ele conduzia a bola mais próxima do pé, o que lhe dava um repertório de dribles mais vasto do que o holandês. No entanto, o Ribéry não tinha uma jogada característica como o famoso corte para a perna esquerda e o chute de canhota do Robben, que tinha variações, né? Ora colocado, ora mais forte, ora no canto do goleiro, ora no canto oposto, ora cruzado do bico da grande área, ora trazendo a bola mais para frente da meta. Isso pode ser considerado algo bom ou ruim para o Ribéry, que ao passo que era menos imprevisível, ao mesmo tempo, ele não era tão mortal, ele não tinha uma jogada tão mortal como a do Robben. Todo mundo já sabia que o Robben iria fazer, mas poucos souberam como parar, beleza? Por isso, também nos recursos individuais, o Robben leva melhor, e com isso eu decreto que ele foi um jogador ao todo melhor do que o Ribéry. E também foi um dos que mais me encantou na vida, tá? O Robben parecia dançar com a bola, né? Quando a bola chegava ali nos pés dele, na ponta direita do Bayern principalmente, o marcador tremia, né, no X1. Ele muitas vezes era induzido a cair para dentro, mas se desprotegesse o fundo da área, o Robben também conseguia driblar para o outro lado. Mesmo sem ângulo, ele conseguia finalizar, mesmo com pouco espaço, ele conseguia correr, e mesmo se a bola não estivesse com ele, sua velocidade o colocava em situações de mano a mano com o goleiro ou com o zagueiro em um piscar de olhos, em um estalar de dedos. Eu disse aqui, ao longo do vídeo, que haviam controvérsias quanto a se o Ribéry foi de fato ali o principal destaque individual do Bayern de 2013, que era um time muito coletivo, talhado para o contra-ataque. As individualidades apareciam naturalmente naquele time, né? O goleiro Neuer, os laterais Lahm e Alaba, o meio-campista Schweinsteiger, o meio-atacante Thomas Müller e, claro, os pontas Robben e Ribéry. O francês escolhido talvez por ser mais plástico, mas o Robben era claramente mais mortal e letal. Eu, como fã do Bayern no Brasil, eu acho que a palavra torcedor, para quem acompanha de tão longe, é muito forte, sempre tive o Robben como grande protagonista do time enquanto ele esteve lá. Era quem eu mais gostava de ver em campo e quem mais fazia falta quando não jogava. E olha que os dois sofreram muito com lesões na reta final de suas carreiras. Mas o Robben era diferente, ele era especial, ele colocava mais medo nos adversários. Era um jogador que ganhava mais jogos sozinho, digamos assim. Durante seu auge entre 2014 e 2015, chegou a ser considerado um dos melhores jogadores do mundo. E não à toa. O camisa 10 do Gigante da Baviera, comandado pelo Pep Guardiola, era um dos mais temidos adversários que um adversário poderia querer na sua frente. Se formos falar puramente como ponta-direita, excluindo o Messi, né, que foi muito mais do que isso, certamente o melhor que eu vi na posição foi Arjen Robben, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui
Continue ligado no nosso canal, deixa sua opinião aqui, né? Quem você acha que foi melhor, o Robin ou o Ribéry. E até a próxima!